O BNDES abriu hoje o processo para que as empresas que forem impactadas pelas medidas tarifárias impostas pelo governo dos Estados Unidos possam solicitar o crédito dentro do Plano Brasil Soberano. Para conversar conosco sobre este processo, nós convidamos José Luiz Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES. José Luiz Gordon, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia Godoy. Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer um pouquinho para os empresários aqui as medidas de apoio a eles. Qual é a previsão inicial do BNDES quanto à busca das empresas a esse crédito oferecido pelo banco e que empresas serão as beneficiadas? Bom, primeiro eu queria dizer que essa medida que o governo do presidente Lula está tomando está sendo para ajudar o setor empresarial, né, diante de uma tarifaço colocada de forma unilateral, sem nenhuma motivação econômica. E o presidente Lula sempre preocupado com os empresários brasileiros, com a indústria brasileira, que são fundamentais para a geração de emprego, geração de renda, criou, né, algumas medidas, entre elas essas linhas que o BNDES está operando, né, no âmbito do Brasil Soberano. Serão 40 bilhões de reais para os empresários poderem acessar. Essas linhas, elas variam as taxas de juros, os incentivos, conforme o nível que essas empresas foram afetadas, né, nesse processo de tarifaço. Então, o primeiro nicho de empresas, aquelas empresas que estão dentro do tarifaço de 50%, né, e tiveram seus níveis afetados acima de 20%, né, serão aquelas que a gente considera que são as mais afetadas e terão um rol maior de linhas para que elas possam receber. Aquelas que ficam entre 5% e 20% do seu faturamento à exportação para os Estados Unidos afetadas, terão outro conjunto de taxas, né? E tem um outro conjunto de empresas que não estão ali nos 50% do tarifaço, mas que tiveram a tarifa de 25%, de 10%, né? Que também são afetadas, que terão outro conjunto de taxas para serem vão ser oferecidas. Ou seja, todas as empresas que foram afetadas de uma forma ou de outra pelo tarifaço terão alguma linha para poder ajudar. Essas linhas funcionam mais ou menos da seguinte forma. Nós temos uma linha de capital de giro, né? Capital de giro é para pegar esse recurso, poder gastar ali no dia a dia dela, no que ela precisa. Nós temos uma outra linha chamada capital de giro de diversificação, para que ela possa pegar esses recursos e possa, que ela exportar para os Estados Unidos, direcionar para outros mercados, né? E tem também algumas linhas de investimento e de bens de capital. Porque em alguns casos, quando a empresa vai precisar diversificar, achar outro mercado, ela precisa fazer algumas adaptações no processo produtivo, algum investimento, a regra do outro país é diferente da regra dos Estados Unidos, né? Então ele precisa fazer algum investimento. Então tem um conjunto de taxas. Essas taxas variam de 6% a 10%, no que são as mais incentivadas para aqueles que foram afetados, tá? Então, aquelas que são acima de 20%, afetadas do seu faturamento, tem todas essas linhas, que variam de 6% a 10%, já com os spreads do banco, já com juros, é o que a gente chama no linguajar bancário de all-in, ou seja, com todos os custos envolvidos, tá? De 6% a 10%. Aquelas empresas que ficaram na faixa entre 5% do seu faturamento e 20% do seu faturamento afetadas, essas vão ter acesso à linha de diversificação, tá? Que é uma linha que varia entre 8% e 10%, né? Para elas poderem explorar novos mercados. Mas essas também vão ter acesso ao fundo garantidor. O governo do presidente Lula potencializou o fundo garantidor do BNDES, potencializou o fundo garantidor do Banco do Brasil, para que pequenas e médias empresas, que muitas vezes têm dificuldade de acessar o crédito, possam usar o fundo garantidor para poder ter acesso ao crédito. Então, essas também vão ter acesso a isso. E aquelas empresas que estão fora, digamos, dessa mancha, né, acima de 5%, que são as que foram afetadas pela tarifa de 25% ou de 10%, o BNDES tem algumas linhas próprias que nós colocamos à disposição com foco para atender elas. São as linhas Subselic, pela letra de crédito de desenvolvimento, que é um título que o BNDES emite, capta mercado, mais barato que Selic. Nós estamos disponibilizando para que eles possam acessar como capital de giro ou possam usar para diversificação e exportação. E também, em alguns casos, expandimos o nosso prazo. Então, essas linhas já estão disponíveis, basta que pequenas e médias empresas procurem os bancos parceiros. O BNDES opera com um conjunto de mais de 50 bancos parceiros,
e as grandes empresas procurem direto o BNDES para que eles possam ter acesso a essas linhas. Eu fiquei curiosa em relação à situação de empresas e produtores pequenos, mas que têm muito prejuízo com essa situação das taxas nos Estados Unidos. Por exemplo, produtores de mel no Piauí. São muitas vezes pequenos produtores, cuja produção praticamente toda ia para os Estados Unidos, foram afetados por essa alíquota de 50% e operavam através de cooperativas. Nestes casos, tem linha de crédito específica para essas pessoas? Vai ser através desse fundo garantidor, por exemplo, que o senhor mencionou? Isso. Então, essas empresas, que são as pequenas, o governo do presidente Lula ficou muito preocupado em poder que elas pudessem acessar o crédito. Não só o crédito, né, com a taxa incentivada, atraente, como eu falei, mas que elas pudessem ter a garantia, né, porque muitas vezes elas foram afetadas, não conseguem ter a garantia. Então, foi potencializado o fundo garantidor para que elas possam pegar. Então, esse fundo garantidor ele ainda tem que ser aprovado no Congresso Nacional, mas ele já está, basta ser aprovado, mas as linhas já existem, já estão disponíveis. Então, eles já podem procurar os bancos para que possam acessar, mas também existem os outros fundos garantidores do BNDES. O BNDES já tem os seus fundos tradicionais que estão aí existindo. Então, tem um conjunto muito grande, uma preocupação muito grande exatamente com esse foco, as pequenas empresas, né, que têm dificuldade de ter acesso ao crédito, que sofrem mais, né? Então, elas vão ter o crédito diferenciado, com taxas baratas, e também vão ter o fundo garantidor para apoiá-las. E as empresas que buscarem essas linhas de crédito têm que oferecer alguma garantia, por exemplo, não demissão? Isso, essa é uma das regras que foi colocada. Nós colocamos algumas regras importantes, né, para a questão da manutenção do emprego. Estou muito preocupado com a manutenção do emprego, né? Então, a base de cálculo inicial, né, de junho de 24 até junho de 25, né? Então, é a base inicial. E aí vai ser feita da seguinte forma a medição. Quando a empresa pegar esse crédito, passados 5 meses, que a gente vai começar a apurar. Então, de 5 meses em diante até o 16º, vai servir a nova base de cálculo para saber se ele realmente manteve o emprego da base inicial, que seria um ano anterior ao processo do tarifaço. Então, se dá 5 meses para a empresa se estabelecer, conseguir fazer os ajustes, né? Ela não é que ela não pode demitir, ela tem que manter o mesmo número de empregados que ela tinha na outra. Tá? Então, ela tem 5 meses para dar um fôlego, e depois disso a gente vai começar a apurar para ver isso. E aí, se não tiver descumprido, terá punições para isso, com a aplicação da Selic ao crédito. Tá? José Luiz Gordon, muito obrigado pelas suas explicações aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia. José Luiz Gordon é diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES e que abre hoje, então, o protocolo para que essas empresas que forem impactadas pelas tarifas majoradas nos Estados Unidos possam se beneficiar com algumas destas linhas de créditos colocadas à disposição pelo banco.